Vamos conversar com o Dr. Nelson Liboni sobre esofagite. Quase que eu falo lisofagite. Misturando, quase, doutor né? Nelson. Misturou o nome com a doença. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O que é esofagite? Então, esofagite é quando a gente tem uma lesão na região do esôfago, seja porque está voltando ácido, seja porque está voltando líquido do intestino, que é o refluxo gastroduodenal, né? E queima toda a região do esôfago, formando úlcerazinhas ali na região, que às vezes fica dolorido, às vezes machuca, né? E o tratamento é com cirurgia ou não necessariamente? Não, a grande maioria é tratamento clínico, né? É que agora, hoje, até se a gente conseguir, a gente vai tentar falar um pouquinho da esofagite, olha esse nome bonito, eosinofílica. Não, vamos falar. É, que está aumentando, até por causa de algumas alergias alimentares. Então, como é que se faz o tratamento? Até para alertar algumas pessoas que elas podem ter isso e não estão sabendo. Então, é diferente? É diferente. É diferente, sim. Como chama? É esofagite eosinofílica. Eosinofílica. Então, ali mostra, né, todo o procedimento, né? A comida desce, aí já começa a digestão na boca. Você mastigando bem, engolindo, passa pelo esôfago, o esôfago não tem acidez nenhuma, o pH é praticamente alcalino. E aí tem uma válvulazinha, essa válvula que está abrindo e fechando, que deixa nesse momento a comida passar. Tá. Depois ela tem que fechar, né? Tem algumas pessoas que vão ter isso, esses refluxos, porque elas engordaram, comem errado, tomam alguns remédios, tem alguns problemas hormonais, tem outras situações. E tem gente que tem um problema na válvula, às vezes essa válvula é aberta por vários motivos, né? E aí alguns casos são cirúrgicos, ou quando tem uma hérnia de ato muito grande, que a pressão fica muito grande na câmara gástrica dentro do tórax e acaba dando refluxo, né? A hora que a gente vê, a gente entende direitinho. Então aí aparece o ácido refluindo e queimando. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que o refluxo sempre causa esofagite? Isso é verdade, mas assim, você sabe que por incrível que pareça, a gente faz endoscopias e muitas vezes não aparece. Ah, é? É. Então a gente tem algumas endoscopias que às vezes o doente tem muito sintoma, porque é tão rápido o ácido subir que não dá tempo. E queimar, porque às vezes você queima outras estruturas e não queima a região do esôfago, tá? Então, pode ter ou não. Então, o importante sempre é, quando você for fazer endoscopia, tentar fazer uma biópsia esofágica mesmo que ela esteja normal. Tá. É mito ou verdade que dor no peito pode ser um sintoma de esofagite? Sim, verdade. Então, a gente chama isso de angina esofágica. Muitas vezes ela é confundida com anginas cardíacas, né? Então sempre é importante diferenciar esse diagnóstico e aí prestar atenção se isso aparece após alimentação, após se deitar, após comer, após o uso de alguma substância que dilate e permita o refluxo, porque aí o próprio médico já na conversa ele consegue fazer o diagnóstico, mas sempre fazendo exame para diferenciar problemas cardíacos, né? É mito ou verdade que existem diferentes tipos de esofagite? Então é isso que a gente estava falando, tem sim, né? Então você pode ter a esofagite de refluxo, pode ter esofagite porque eu ingeri alguma substância. Era muito comum, se lembra, antigamente as crianças bebiam soda cáustica ou mexiam e as mães não tomavam cuidado. Então tem essas coisas de queimadura, de próprios remédios e outras coisas mais. Mas está aumentando muito a incidência dessa esofagite eosinofílica, que é um quadro que a pessoa tem uma alergia ao alimento, tá? Então, principalmente, olha, leite, trigo, amendoim, ovos, frutos do mar e soja. São os 6 alimentos mais comuns. E aí a gente faz aqueles testes de pele, faz teste sanguíneo, não tem nada a ver com isso. É uma coisa totalmente à parte. E não tem nada a ver essa célula eosinofílica, que é uma célula de alergia, ela só aparece lá. Se aparecer em outros lugares, já não é esofagite eosinofílica, é uma outra doença que não tem nada a ver. E está aumentando muito a incidência, aparece muito em crianças pequenininhas. Por que será crianças? Tem fator genético associado, mas tem fator às vezes porque não amamentou, uso de antibiótico logo precoce. As mães que estão colocando a criança vestida que nem um astronauta, ela não tem contato com poeira, sujeira, então o sistema imune dela, quando tem contato com alguma coisa diferente, ele tem uma resposta exacerbada. Então a gente tem que deixar as crianças também fazer as caquinhas dela, né? Aquilo que a gente ouvia quando era criança, cria anticorpos. É isso cria aí. Anticorpos, faz sentido. A nossa avó estava certa. E aí aparece isso, as crianças vomitam, tem dor, tem cólica, não ganham peso. As crianças maiorzinhas já começam a ter restrição, ficam mastigando, bebe líquido junto. E nos adultos, principalmente, pegam de 30 a 40 anos e aí começa a travar a comida, para a comida, impacta a comida.
um dos sintomas não é patognomônico dele, mas é uma característica dessa doença, é de parar a comida ali. E às vezes precisa até retirar com endoscopia. Mal-estar. Então, e aí forma toda essa encrenca. E aí existem vários tratamentos para isso, dessa esofagite, diferente do refluxo, né? Então, é bem interessante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes a gente faz endoscopia, 50% das endoscopias são normais. E aí quando você biopsia, aparece mais ou menos 15 eosinófilos por campo, aumentado, né? É isso que é o diagnóstico para mais. E aí a gente começa a fazer o tratamento. A gente começa com antiácido, que aí tira aquelas erosões, aqueles machucadinhos que deixam o alimento encostar ali. A gente usa corticoides. Sabe aquele que a gente borrifa no nariz? A gente usa na boca e engole aquilo. Então tem alguns espessantes, algumas coisas interessantes. A gente não usa tanto corticoide oral, mas o que funciona mesmo, por incrível que pareça, existem outros tratamentos, mas o que funciona é ir tirando os alimentos. A gente tira esses 6 alimentos e vai colocando a cada 3 semanas um alimento. Muda a dieta completamente. E aí vai reintroduzindo. Quando o doente começa a ter um sintoma, falou, opa, era esse daqui. Porque os testes não aparecem. A gente viu uma imagem aí que eu queria saber o que é, que eu fiquei curiosa. Quer ver? Vamos lá. Isso. O que é isso? Então. Na endoscopia, quando aparece a lesão, ou você tem lesões que parecem uma candidíase, que é infecção por fungo, tá? Ou aparecem anéis traqueais, ou aparecem estrias longitudinais. É muito característico na endoscopia, mas é o que a gente falou, é importante fazer a endoscopia para ver. E a biópsia. E a biópsia. E aí é interessante, você tira esses alimentos e reintroduz, se você tiver num lugar que se pode fazer, se repete a cada 4 a 5 semanas uma endoscopia e faz em 6 quadrantes ali, em 6 locaizinhos e remove para ver se sumiu os eosinófilos. Se sumiu, opa, tá ok. Se apareceu, não, é aquele alimento que está errado. Aí tem que tirar para sempre, Em né? lugar que não pode, existe um monte de perguntinhas que os pais respondem e é através dessas perguntas que você consegue fazer o diagnóstico. Então isso aí é uma coisa importante, viu? Que às vezes o pediatra tem que ficar atento, o gastro tem que ficar atento, porque passa batido porque as pessoas acham que é refluxo. Às vezes vem pacientes e falam, nossa, estou tomando um remédio, não estou melhorando da dor no peito, não estou melhorando o refluxo, é isso aí. Que coisa, não? Tem que fazer a biópsia. Tem que fazer a biópsia. Continuando, doutor Liboni, é mito ou verdade que a alimentação não influencia no aparecimento da doença? Não, pelo contrário. Né? Então, se a gente tomar muita cafeína, bebida alcoólica, alimento gorduroso, fazer alimentação muito, assim, muito farta, deitar após comer, vai aparecer o refluxo, né? Ah lá, aumentam. Então, aí é da esofagite eosinofílica que nós conversamos, né? Então, laticínios, ovos, trigo, amendoim, peixe, que é a coisa mais comum. Ainda tem a soja. E tem a soja também, tem outras. Então, a gente hoje tem visto que quando a gente faz os testes de alergia, não aparece. Porque a gente tem muitos testes hoje de cutâneo e de sangue. Mas não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com o imunocomplexo IgE. Olha que coisa doida. É uma doença nova? Não, já é antiga, né? Mas só que está aumentando a incidência. Está aumentando a incidência porque a gente tem se alimentado mais de soja e de outros alimentos, e de leite e tal. Então está aparecendo algumas coisas diferentes, até pelo sistema imunológico, porque é uma doença genética. Então quem tem uma alteração no código genético tem mais predisposição e até essa doença. Tá. Continuando. É mito ou verdade que esofagite não tratada pode levar ao aparecimento de câncer? Pode. Então, a gente sempre fala, né, como oncologista, que o câncer é uma ferida não cicatrizada. Então, toda vez que eu fico lesionando o órgão, vai aparecer uma úlcera. Então, essa lesão pode dar origem ao Barrett, que é uma tentativa do esôfago se defender dessa agressividade do ácido. E isso faz com que haja uma incidência de mais ou menos 0,5% ao ano de câncer de esôfago quando eu tenho Barrett. Então, toda vez que eu encontro isso na endoscopia, eu tenho que monitorizar durante um tempo e é importante saber, olha, de novo a biópsia, se eu não tiver displasia, o tratamento clínico vai bem. Se eu tiver uma displasia leve, eu acompanho clinicamente ou até em alguns casos se indica a cirurgia. Displasia mais intensa tem que se fazer a queimadura do local, que a gente chama de ablação, ou retirada desse tecido por endoscopia, mais o tratamento cirúrgico ou clínico depois. E quando tem displasia de alto grau, infelizmente já está evoluindo para câncer. Ainda existem alguns tratamentos endoscópicos, em casos mais avançados, quando aprofunda a lesãozinha, com esse tumorzinho, aí tem que operar o esôfago. Doutor, e o que faz a doença se agravando é o tempo? É o tempo, é o tempo.
Normalmente, muitos anos, né, a pessoa com refluxo, não tratando, se automedicando, não fazendo acompanhamento ou não fazendo um exame endoscópico, né? Então, são preocupantes. Então, o que a gente sempre fala, passou dos 45 anos, está muito sintomático, está perdendo peso, está começando a travar a comida. Porque o travamento de comida não é só esofagite eosinofílica. A esofagite também. Eu posso ter, às vezes, até uma estenose fibrosa ou eu posso até ter um câncer de esôfago, né? Então, isso é um sinal de alarde. Quando começa a travar, muitas vezes eu perdi a chance de curar o doente. Olha só. Porque câncer eu tenho que chegar antes. Então, quando eu pego no começo, a chance de eu curar esse doente é muito grande. E a esofagite compromete muito a qualidade de vida, não? Ah, é horrível. Muito. Socialmente, a pessoa não consegue fazer nada. E nunca está se sentindo bem. Ou vem de uma festa depois, aí tem que ficar dormindo sentado, né? Não dá certo. Tem perguntas do pessoal de casa, me dá um minutinho. A cara de quem é avó é essa, não é? A cara de quem é avó se ilumina. Eu já peguei ela várias vezes lendo livros ou fazendo tricô. Super tranquila. A Edeli, Edeli. Ela tem a chave que ela liga o 220, depois ela desliga. Exatamente. Não, saiu do ar, zen. Perguntas do pessoal de casa. O assunto é esofagite com o Dr. Nelson Liboni. A Marceli traz a seguinte questão. Existe alguma relação entre esofagite e hérnia de hiato? Ah, existe sim. Então, se a hérnia de hiato é pequenininha, não dá tanto refluxo. Se a hérnia de hiato for maior que 3 centímetros, então é aquilo que nós falamos. Ela, entrando dentro da caixa torácica, ela sofre as alterações de pressão, de inspiração e expiração. Então, isso faz com que eu tenha mais refluxo. Agora, se eu tiver a válvulazinha aberta que nós mostramos no começo do programa... Refluxo o tempo todo. Hérnia de hiato com a cardia, a válvula aberta, aí está feito estrago. É o combo que a gente fala, né? Próxima pergunta, Giovana. Toda vez que tomo comprimidos, sinto muitas dores no estômago. Isso pode ser esofagite? O que fazer? Então, se eu tenho esofagite, toda vez que passar o comprimidinho, dependendo do tamanho, pode machucar mesmo e incomodar. Mas a grande maioria tem alguns outros problemas gástricos, né? Então, aquela história se eu devo tomar o remédio antes da comida ou depois da comida, porque cada remédio tem um jeito de ser usado exatamente para não perder o princípio ativo. Então, precisa seguir muito bem a orientação e estar conversando com o médico que deu a indicação dessa medicação para ver o que está acontecendo. Existem alguns remédios, que nem ácido acetil salicílico e outros, que ele já tem no seu componente, ou às vezes alguns anti-inflamatórios, só de tomar já começa a doer, porque eles têm uma ação mesmo local que machuca. Então, para isso, a gente tem alguns remédios interessantes que não interferem tanto com a metabolização, que é o sucrafilme, por exemplo. Você pode tomar um frasquinho ou morder 2 pastilhinhas e ingerir, aquilo forma um forrinho no estômago e dá uma... Você pode tomar... Assim, e não interfere com o metabolismo, nada disso, e ele não é absorvido, e é bem interessante. Mais uma pergunta da Maria Letícia. Pessoas com alergias alimentares podem ter esofagite? Ah, sim, pode ter. É aquilo que nós falamos, existem as outras esofagites, mas aí tem mais coisas no tubo digestivo, tipo doença celíaca, assim por diante, são outras histórias. Nesse caso aqui que nós falamos da esofagite eosinofílica, quando a gente reintroduz os alimentos e aí vai vendo qual é o alimento que deu essa encrenca, quando a gente deixa o paciente sem esse alimento, mais de 80% ficam bons. Tá? Então, é uma doença crônica e recidivante. Tá? Mas então, e hoje a gente está vendo muito, porque tem muita química, o alimento é modificado muita coisa industrializada que a gente acaba consumindo, né, doutor? Exatamente. E aí acaba dando esse tipo de problema. Tá. A próxima pergunta é da Deise. Maia, mascar chiclete com estômago vazio pode causar esofagite? Eu não dou conta mais de mastigar chiclete. Ah, não, é que nem a minha avó dizia, você parece uma vaca ruminando, né? A gente fica o tempo todo, eu acho que assim, não é legal. De vez em quando tudo bem, mas assim, você está engolindo ar, você está estimulando o estômago a produzir acidez, então vai formar gases. Então não é uma coisa... Tudo isso? Sim. Então você está mastigando, você está engolindo ar. Então a pessoa acaba tendo essa sensação de mal-estar. E às vezes vem com menta também, quem tem doença do refluxo piora, aumenta a pressão gástrica. Pode causar esofagite? Pode, porque aumenta a pressão gástrica e acaba tendo mais acidez e isso acaba dando refluxo. Porque quando eu eructo, lembrando que refluxo não é só voltar acidez, porque pode voltar gás, pode voltar líquido, pode voltar comida, pode voltar um monte de coisa. E quando eu mastigo chicletes, às vezes volta o gás, que é o arroto, a eructação. E às vezes vem com ácido clorídrico que queima. Aí dá um amargo na boca? Não, queima aqui mesmo na região do esôfago. Queima para valer. Queima para valer. Próxima pergunta. Helena, dormir com a cabeceira da cama mais elevada ajuda a melhorar as dores? Eu tenho esofagite de refluxo.
Ajuda. Se você tem refluxo, é que hoje a maior parte das camas são boxes, né? Então é difícil, são camas difíceis de fazer, levantar. E aqueles travesseiros anti-refluxo, aí a gente vai melhorar o refluxo dela e vamos arranjar uma dor nas costas e no pescoço, que a grande maioria a longo prazo vão ter esse tipo de problema. Então o ideal é fazer uma refeição mais leve, esperar 3 horas para se deitar e às vezes, quando o refluxo é mais intenso à noite, a gente dá um procinético para ajudar a esvaziar esse estômago, empurrar a comida para baixo à noite, e deixar um outro antiácido auxiliar para melhorar isso daí. Mas vale então antecipar o horário da janta? Sim, sim. Para não deitar com a barriga cheia. Exatamente. E se vai numa festa, por exemplo, é até chato, mas de repente quem sofre muito disso e não pode operar ou alguma outra situação, então a gente faz um lanchinho antes de ir para a festa, né? E quando estiver na festa, dá uma de francês. Né? Todo mundo, nossa, que chique, né? Fazendo biquinho do semana, né? E aí come pouco para não sofrer. Exatamente, é o que tem que fazer. Próxima pergunta é da Beth. Tenho esofagite e faço uso de remédios há 1 ano. Tenho que tomar esta medicação a vida inteira? Tem cura? Não, é o que nós explicamos. É que para indicar cirurgia não é todo mundo. De cada 100 casos, você vai operar ali 7 casos, mais ou menos, né? Mas são os doentes que têm risco de ter aspiração pulmonar, tem risco de desenvolver câncer quando tem Barrett, pacientes que estão muito sintomáticos, mesmo fazendo tudo certinho, pacientes que têm hérnia de hiato muito grande, ou a válvula documentada aberta, né? Então, são vários itens que a gente seleciona exatamente para ver qual é o paciente cirúrgico ou não, mas não é todo mundo que opera. Pouquíssimos, 7%? É. Porque a grande maioria vai emagrecer, vai acertar a dieta, vai parar de fumar, parar de mastigar chicletes, vai começar a fazer exercício físico. Então, vai mudar algumas coisas. E aí o doente melhora bastante, mas tem doente que não tem como, aí você tem que intervir mesmo, né? Mais uma, da Paola. Toda vez que tomo leite, sinto forte dores no estômago e enjoo. Pode ser esofagite? O leite, ele é muito gorduroso e ele é rico em proteína, tá? Então não tem nada a ver com a lactose ou o que seja. Então, se eu fizer abuso de grande quantidade de leite, isso aí demora mais para fazer digestão. E demorando mais para fazer digestão, isso acaba dando refluxo. Então, por isso que a gente pede, se for o caso, tenta usar o leite semidesnatado, tenta não abusar da quantidade para evitar esse tipo de problema. Quando está sentindo muita queimação, um desconforto, vale comer uma maçã, comer algum alimento para dar uma aliviada? Vale. Então, tem muitos pacientes que eles têm aquela dispepsia motora, a gente faz os exames e não acha nada. E tem muitas vezes a ver com o estresse que a pessoa está vivendo. A pessoa mastigou chicletes, tomou muito café, comeu errado e o estômago fica estufado, parece que está lento, moroso. E aí, quando você come alguma coisa, dá aquela sensação. A gente chama de dispepsia motora porque quando você come, começa a esvaziar o estômago, tira aquela sensação de ar parado e a pessoa consegue dar uma melhorada nisso. Melhora bastante, sim. Eu vou dar o site, que é clinicafactum.com.br. No YouTube, o mesmo endereço, canal Clínica Factum, e no Instagram, Clínica Factum. Factum com C mudo e M de Maria no final, que em todas essas plataformas o Dr. Nelson Liboni ajuda a produzir um conteúdo muito interessante. Vocês estão produzindo? Ou deu uma parada por conta da pandemia e tudo mais? Pela divulgação. A gente está fazendo isso como uma maneira de ajudar as pessoas, né, a ter conhecimento. A gente tem feito isso com bastante frequência. E a gente hoje está em podcast já também. Precisa colocar lá então. Não, mas é que sabe que eu gosto de podcast? Eu gosto mais de rádio. Eu não sei se eu dirigia muito e eu ia ouvindo. É uma delícia. É porque às vezes a imagem é chata, né? E aí você fica imaginando, se eu escuto a voz, como é que será uma entrevista? Tem um romance, né? Tem essa coisa da rádio antiga, o podcast, ele puxa. Resgatou. E como a gente estava fazendo o canal, a gente aproveitou e já passou para podcast algumas coisas. Amanhã nós vamos gravar com um colega de um hospital grande aqui em São Paulo. Por que é importante ter transfusão de sangue, por que eu preciso de sangue para fazer cirurgia, por que eu preciso fazer reserva, Olha, que interessante. O fator religioso, quem não pode doar sangue, como é que faz, se eu posso fazer uma autotransfusão, se eu sei que eu vou fazer uma cirurgia grande de câncer e de repente eu vou fazer quimioterapia, eu posso retirar meu sangue, deixar estocado e depois usar o meu próprio sangue. Tem várias coisas que nós vamos conversar amanhã que as pessoas não sabem. Já fiquei querendo saber a resposta para essa questão aí. E outra coisa, se eu sou
se eu sou doador de sangue, qual a vantagem que eu tenho ou não, além de ajudar as pessoas? Qual o benefício como pessoal? Como é que é feita a triagem, se aquilo me prejudica, até que idade eu posso fazer? Tem muitas coisas, né? Amanhã vocês gravam? Amanhã eu gravo e depois a gente deixa durante a semana. Então, mas amanhã já disponibiliza. Tá, e eu já estou pondo a filha para trabalhar, né? Eu ia perguntar dela agora, e ela? A que está fazendo medicina não está ainda me ajudando. A gente chama ela de 2 sextos, né? Essa que está comigo agora, ela já está... É a do jornalismo. Isso. E ela está começando a desenvolver os projetinhos lá também e está indo bem legal. A gente está aprendendo com ela também. Que graça. O podcast é a iniciativa dela? A gente teve a ideia e ela conseguiu desenvolver, ficou bem bacana, viu? Que legal. Muito bacana, né? Trabalhar em família, olha o orgulho. É gostoso. Tá. Parabéns, muito obrigada. Manda um beijo para as meninas. Mando sim.